Oi, pessoal, tudo bem? Vamos entrando aqui para o fim de maio, a última semana de maio, a quarta semana de maio, falando sobre Napoleão. Quem foi Napoleão? A gente estava falando de Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução de Ideias, Iluminismo, tudo mudando. Aí chega um cara lá na França, um militar, né, um soldado, muito do esperto, né, muito bom, aparentemente, né, e ele toma o poder, Napoleão Bonaparte. E esse cara assumiu o poder e ele foi muito bom para a França, né? Não era mais rei, mas ele desenvolveu a indústria, o comércio, melhorou muito a França. Mas o poder subiu a cabeça dele, ele se torna um imperador e ele se perde no sentido de que ele quer dominar todo mundo. O Napoleão Bonaparte, ele quer dominar o mundo. Ele fala, o mundo é meu, eu vou dominar, vou invadir todos os países do mundo com o meu exército. E acho que era isso que tinha na cabeça dele. Uma coisa muito doida. Então a princípio ele foi muito bom, a França começou a se desenvolver, começou a melhorar a condição de vida das pessoas, mas ele começa a ficar doido. Ele quer invadir os outros países e ele começa a invadir mesmo outros países. Ele começa a desenvolver a indústria, né, na França, e vocês vão ver que isso se liga ao Brasil já nas próximas aulas. Ele institui um bloqueio continental. O que foi um bloqueio continental? Como a coisa chega ele não quer que os outros países vendam. Ele se indispõe com a Inglaterra. O Napoleão se indispõe com a Inglaterra e ele não quer que as pessoas vendam para a Inglaterra produtos. E ele põe esse bloqueio continental com a Inglaterra. O que acontece? Ele fala assim, se você vender para a Inglaterra, eu invado o seu território. Eu declaro guerra a você. E foi o que aconteceu com o Brasil, por exemplo. Porque o Brasil tinha um rei, né? Mas o rei morava em Portugal. E Portugal dependia muito do comércio com a Inglaterra. Olha só onde as coisas vão chegando. Portugal dependia da Inglaterra e devia muito para a Inglaterra. Aí Portugal fala que ele não vai deixar de comercializar com a Inglaterra. Aí o Napoleão ia invadir Portugal e foi aí que Dom João veio para o Brasil, o rei veio para o Brasil, em 1808. Mas isso a gente vai ver em outra aula. Mas então, Napoleão começa a invadir países, a arrumar confusão com um monte de gente, começa a invadir outros países, e ele, chamado de expansionismo militar, né? Ele vai invadindo, ele virou um imperador, ele manda em todo mundo, e ele acaba que perde a guerra na Rússia, né? Porque lá é muito frio. Você tem que pensar assim, quando eu começo a guerrear com muita gente, eu preciso de muito dinheiro também. Eu preciso de dinheiro para sustentar um exército, para ele comer, para roupa, e para ele andar, né? E andando, avançando, né? Territórios. E isso se torna imensamente desgastante. A Rússia é um território extremamente frio e os russos destruíram toda a lavoura deles. Então os franceses lá do Napoleão ficaram sem comida, com muito frio, morreu um monte de gente, aí ele perdeu a guerra. Foi mais ou menos isso que aconteceu na vida mesmo. Ele acaba fugindo e a era napoleônica foi isso aí. Se ele não tivesse implicado com o comércio com os outros países, ele teria sido um grande nome. Ele foi um grande nome, a princípio pelo bem, depois pelo mal. Napoleão Bonaparte tem isso, tá? Então a era napoleônica foi isso. Depois da Revolução Francesa, quem assume é ele vai se adentrando. As pessoas gostavam dele, ele foi muito bom para a França, no desenvolvimento industrial, mas ele precisava de mais.
O capitalismo, né, gera isso, que a gente falou do capitalismo lá na Revolução Industrial, né? É essa questão de eu sempre preciso mais para acumular mais. Eu não posso vender 10 pãezinhos todo dia. Eu tenho que vender 10, depois 11, depois 13, depois 20, depois 30. Eu tenho que ir aumentando. Eu sempre tenho que ir aumentando. E isso, uma hora dentro do teu país você não consegue mais esse sucesso, aí você quer invadir outros países, você precisa de outros, de mão mais de obra barata, o cara que ganha pouco, você precisa comprar por menos. Aí vocês vão ver no futuro que você acaba invadindo países, gerando guerras, etc. e tal, tá? Mas é isso aí. Entenderam quem foi Napoleão? Qualquer coisa à sua disposição. Beijo.